vamos aqui continuar o conteúdo de lutas, certo? Finalizando ele nessa unidade, falando sobre o Muay Thai, certo? Os golpes. Nós vimos na aula passada algumas características, vimos aí a história do Muay Thai e hoje nós vamos entrar aqui nos golpes, tá? Para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre essa luta, essa arte marcial. Desde a semana passada, nós estamos trabalhando aí um projeto dado pela Secretaria de Educação, certo? Trabalhando sobre a vida, intercâmbio de cuidados e compromissos. Dentro desse projeto nós vamos trabalhar a origem da vida, vamos trabalhar o cuidado a si próprio, o cuidado ao próximo, o respeito, o amor e o cuidado ao meio ambiente, certo? Então, todo o conteúdo a partir de agora vai estar também atrelado aí a este projeto. O Muay Thai ele é conhecido também como a arte das 8 armas, já que vai se caracterizar pelo uso combinado de técnicas de força dos membros do corpo humano, como os 2 punhos, os 2 cotovelos, as 2 canelas, né, o nome popular, e os 2 joelhos, certo? Então vai ser conhecido como 8 armas porque vai juntar essas áreas do corpo. O Muay Thai ele também é conhecido não só como Muay Thai ou como a arte das 8 armas, mas também como boxe tailandês pela história. Lembrem lá, né? O Muay Thai ele veio aí junto com a origem do povo tailandês. Ele é um esporte originado na Tailândia com mais de 1000 anos de existência e teve muita popularidade na época em que começou. E porque ele teve aí o apoio do rei da Tailândia, conhecido como Tigre, onde esse rei ele foi um dos maiores lutadores da história da Tailândia e por sua popularidade o treinamento também era ensinado nas escolas, além de ser obrigatório para os soldados. Então o esporte ele foi muito popular ali nessa época em que teve a sua origem ali na Tailândia. Já no Brasil, o Muay Thai chegou no ano de 1979 e em 1980 foi inaugurada a primeira associação, certo? Dessa luta. E em 1981 foi disputado o primeiro campeonato entre Rio de Janeiro e Paraná. Diante da possibilidade de estar se usando praticamente todos os membros do corpo, há uma grande variedade de golpes de Muay Thai, usados em combate. Esse Muay Thai ele vai usar ataque e contra-ataque, né? E para ser um bom lutador é necessário ter domínios das diferentes técnicas, sendo capaz de combinar essas técnicas em combate. Entre as principais técnicas de Muay Thai, as que mais se destacam são as seguintes. Primeiro temos os socos, e no Muay Thai os socos são parecidos com aqueles utilizados no boxe, certo? Os principais golpes de Muay Thai aplicados com o soco são o jab, que é um soco lançado com a mão que está à frente e tem como alvo o queixo do oponente. Tem o soco de direito, que é um soco lançado com a mão que está atrás da guarda e tem como alvo principal o queixo do adversário. Tem o soco cruzado, que é um golpe utilizado a média distância e cruza a linha frontal do oponente. E tem o soco up, que é um golpe executado a média distância também e é realizado de baixo para cima, tendo como alvo preferencial o queixo do adversário. Temos também as cotoveladas, onde elas são a técnica com mais potencial de abalar os adversários, e pela gravidade das lesões que elas provocam em muitas competições, as cotoveladas elas foram banidas, certo? Mas é uma técnica que existe. E para executá-las é necessário impulsionar os golpes pelos quadris, né? Usar também ali a força dos quadris para dar a cotovelada. Há cotoveladas frontais, giratórias, ascendentes, descendentes e voadoras. E geralmente os golpes de cotovelo eles são utilizados quando a distância entre os lutadores é muito pequena. Temos os chutes.
E os chutes no Muay Thai, eles são aplicados com o pé ou com a famosa canela, tá? Há 3 diferentes golpes de Muay Thai com as pernas. Tem o round kick, ou pontapé circular, que é uma técnica muito utilizada no boxe tailandês, no Muay Thai, e é conhecido como o rei dos pontapés, certo? Esse golpe é conhecido dessa forma. E pode ser aplicado na cabeça, na coxa ou na canela do adversário. Tem o pontapé frontal, que tem como função principal parar um ataque e preparar o lutador para o segundo golpe. Tem o pontapé de remoinho traseiro, quando o lutador dá uma volta sobre si e atinge o adversário com o seu calcanhar, certo? Ele dá um giro e acerta o seu adversário com o calcanhar. Temos as joelhadas, que são uma técnica mais eficaz e pode ser aplicada em diferentes partes do corpo. Temos o Kaodode, quando o lutador salta para cima do adversário e com o joelho dá o golpe certeiro na perna do oponente. Tem o Kaoloi. O lutador ele vai saltar para o lado com o pé e dar o golpe certeiro com o joelho nessa mesma perna. Tem o Kaoton. O lutador ele dá uma joelhada para cima em linha reta, atingindo o adversário. E o Kaonoi, que é uma joelhada aplicada na coxa ou na barriga do adversário. Minha pronúncia é excelente, mas eu quero que vocês só entendam como funcionam os golpes, tá? Que vocês possam conhecer de forma teórica o esporte, já que a gente não tem condições de colocar na prática. Temos também as técnicas de defesa, onde envolve o uso dos membros, dos braços, das pernas, como um escudo protetor. Esses membros eles são usados para parar os golpes do adversário e obstruir ali as suas técnicas principais, tá? Então, a defesa no Muay Thai vai consistir em usar todos os membros para se defender do golpe do adversário. Como nas demais artes marciais, há ações que vão violar as regras do Muay Thai, certo? Tem certas técnicas, golpes que são proibidas. E nesses casos, os lutadores eles vão ser punidos com a dedução de 1 ponto por cada vez que essas faltas forem cometidas. Entre os golpes proibidos estão morder, introduzir o dedo nos olhos, cuspir, cabecear o adversário, cair deliberadamente sobre o oponente e os outros que estão descritos aqui, tá? São alguns que são proibidos e que causam falta dentro do Muay Thai, que estão descritos aqui. Aí vamos para o exercício. Nós vimos, né, nas aulas de Muay Thai que os golpes, eles são bem invasivos, digamos assim, né? As artes marciais em si, elas se baseiam na autodefesa e tem também outros fundamentos importantes, como o respeito ao ambiente, a valorização do adversário e o autocontrole, tanto físico quanto emocional. Então, todas as artes marciais, de forma geral, eu creio que não tenha nenhuma que não siga, tem esses fundamentos. A autodefesa, o respeito ao ambiente, valorização do adversário, né, não menosprezar o adversário, e o autocontrole. Você se controlar tanto o seu físico quanto o seu emocional. Porque imaginem só, numa luta, numa competição, um cara, ele te atinge, né? O seu adversário, ele te atinge. Lógico que o seu emocional, ele vai te fazer dar outros golpes, levando ali talvez a uma inconsciência do seu adversário. Mas é necessário esse autocontrole físico e emocional para que se possa aí ter uma luta justa, para que se possa respeitar o seu adversário. Então, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão fazer um vídeo de no máximo 30 segundos, não mais do que isso, são 30 segundos apenas, falando sobre esses fundamentos. A questão do respeito ao ambiente,
valorização do adversário e autocontrole, certo? Vocês podem pesquisar na internet um pouquinho mais sobre esses fundamentos para poder fazer esse vídeo. Vocês podem usar imagens, vocês podem usar frases, enfim, fiquem à vontade. Mas façam esse vídeo de 30 segundos falando sobre estes fundamentos. Vocês vão falar sobre o respeito ao ambiente onde você está. Vai falar um pouquinho sobre a valorização do adversário. Você nunca menosprezar o seu adversário, achar que ele é um perdedor, achar que ele nunca vai conseguir nada, achar que você é melhor que ele, certo? Essa é a questão da valorização do adversário. E também vai falar sobre o autocontrole. Você tem que buscar o seu autocontrole do seu emocional para que você não venha a acabar agindo por impulso e fazer alguma coisa errada. Então, esses 3 fundamentos são os que vocês vão utilizar para fazer o vídeo. Respeito ao ambiente, valorização do adversário e autocontrole, tanto físico quanto emocional, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu posso dar uma explicada melhor para vocês fazerem este vídeo, mas não deixem de fazer, tá? A aula de hoje foi essa e nos encontramos no próximo encontro.